Atenção, vamos lá? Então, Estados Unidos no século XIX, prosperidade e intervencionismo. Então, após a Guerra Civil Norte-Americana, o governo empenhou-se na reconstrução do país. Lembra que quando nós estamos falando nessa Guerra Civil Norte-Americana, nós não estamos falando do filme do Capitão América, não, da Guerra Civil, tá? Nós estamos falando da chamada Guerra de Secessão, tá? Não é sucessão, é secessão mesmo. No caso, fazendo referência àquela disputa entre Norte e Sul pela finalização ou não da escravidão e, claro, a imposição dos seus modelos políticos e econômicos para aquele momento, não é? Sabemos que a escravidão vai chegar a seu fim e mudanças vão ocorrer. Mas a gente sabe também que quando uma nação entra em guerra, qual é o resultado? Destruição. A guerra leva à destruição, à quebra de um país. Mas, após essa guerra, o governo vai fazer o quê? Empenhou-se na reconstrução do país. E é justamente por conta dessa reconstrução que a gente vai ver um grande crescimento econômico dos Estados Unidos no século XIX, que vai levá-lo a expandir suas fronteiras não só físicas, as geográficas, as territoriais, como também as políticas econômicas, tá dando início a um processo do chamado intervencionismo dentro da América Latina e também das Filipinas, como nós vamos perceber no decorrer da nossa aula. Então, para isso, ele precisava recuperar a economia. E um dos fatores que vai ser utilizado para recuperar essa economia vai ser, olha, a atração de capitais europeus. Não só o capital, ou seja, o investimento econômico é necessário, como também, claro, vai trazer o protecionismo à indústria local, as indústrias americanas, favorecendo nas questões de importação, exportação, nas questões dos impostos, mas também ainda é necessário que para essas indústrias crescerem, continuar se desenvolvendo, nós vamos ter que ter uma mão de obra barata. E de onde vai vir essa mão de obra? Vem da entrada de milhões de imigrantes europeus que vêm não só da Europa, como também de outras partes do mundo. A gente sabe que, querendo ou não, os Estados Unidos ainda hoje é um dos grandes pontos que atrai muita gente de diversas nacionalidades. Você deve ter visto na mídia que o presidente Trump, né, que é candidato à reeleição, que bateu na tecla na eleição passada e continua batendo na mesma tecla ainda hoje, né, agora na campanha de reeleição, que ele vai dar um freio nessa questão das migrações, né, da entrada de imigrantes de outros países ali para dentro dos Estados Unidos. Então, essa questão, nesse momento hoje, o Trump vê como um problema. Mas, no entanto, no século XIX, após a Guerra de Secessão e nesse processo de recuperação, foi necessária a atração, então, desses milhões de imigrantes europeus, tá, como também de outros lugares do mundo. Para quê? Para que, acumulados nos Estados Unidos, esses imigrantes acabassem se tornando mão de obra barata. Para quê? Para trabalhar nas indústrias que estavam se recuperando e se desenvolvendo, ok? Além de que, para a existência e desenvolvimento dessas indústrias, algumas outras coisas foram importantes, como, por exemplo, a riqueza em metal, ferro, carvão e outras coisas assim dentro dos Estados Unidos, tá bom? Então, isso foi de grande importância, assim como também a existência das ferrovias transcontinentais que ajudavam no processo de distribuição dessas mercadorias para outros países, tá bom? Por conta disso, é que os Estados Unidos, em século XIX, vai despontar como uma das grandes economias do mundo, sendo até hoje um dos países mais poderosos que existem, tanto na questão de influência política, econômica e também militar, ok? Então, continuando o nosso texto, o governo americano proibiu o uso do trabalho escravo, afinal de contas, isso aqui é um dos resultados da chamada Guerra de Secessão, lembra disso?
Então, ainda em 1865 foi proibido o uso do trabalho escravo. Confirmou a cidadania de todos os afro-americanos no país em 1868 e permitiu que qualquer pessoa afro-americana do sexo masculino também tivesse o direito de voto. Então, isso já foi um grande avanço, né? Diferente do Brasil, por exemplo, que quando a gente viu em 1888, quando a escravidão foi abolida, aquelas pessoas ficaram ali relegadas à marginalidade. E só que quando nós utilizamos esse termo de marginalidade na história, nós não estamos falando de gente criminosa que pratica delitos, furtos, essas coisas não, tá? Quando nós falamos em marginalizados, nós estamos falando de pessoas que ficam à margem, ou seja, alheio, fora ali da sociedade. Então é diferente o sentido desse termo marginal, historicamente falando, ok? Então compreendam aí essa diferença. Mas, nos Estados Unidos, como a gente pôde perceber, algumas políticas começaram a ser pensadas para trazer inclusão social aos ex-escravos, como, por exemplo, o reconhecimento de cidadania e direito de voto, que nós acabamos de ver nessa parte do nosso texto. Em ordem para dar espaço às cidades e fazendas, os americanos forçaram os indígenas a moverem-se para as reservas indígenas. Estes resistiam inicialmente atacando fazendas e cidades americanas, mas todos os movimentos de resistência por parte dos indígenas acabaram em 1900, né? Que vocês já tiveram uma prévia disso também, uma prévia não, vocês viram também com detalhes, né, com a professora Pet, sobre a existência desses indígenas e os conflitos que existiam entre eles. No caso, desde o período colonial dos Estados Unidos, das 13 colônias, esse conflito com os indígenas já era persistente. Por conta de quê? Que esses indígenas ocupavam terras que, segundo os colonos, eram importantíssimas para o desenvolvimento das colônias. Mesmo agora, após sendo a República dos Estados Unidos, tá? Esses indígenas ainda atrapalhavam, entre aspas, eu vou colocar esse atrapalhavam, tá? O progresso dessa nação americana. Então, claro que após a Guerra de Secessão, não somente a questão da recuperação financeira através do incentivo da indústria e da entrada de imigrantes para ser mão de obra barata foi necessária, como também declarar guerra às nações indígenas, bem como também dar início ao processo de fortalecimento de um forte nacionalismo entre os americanos. Então aqui nós temos a imagem de indígenas americanos, tá? Que claro, onde muitas dessas etnias acabaram sendo dizimadas por conta desses conflitos com os americanos. Em 1876, ocorre a última grande guerra do exército americano contra nações indígenas que se opunham à colonização de suas terras. Claro, por exemplo, alguém chega na sua casa querendo tomar tudo que você tem e levar. Se você tiver como resistir, você vai resistir? Claro que vai, né? Você não vai simplesmente deixar passar e vai ter alguma forma de resistência. Então, da mesma forma, os indígenas não poderiam simplesmente deixar que os brancos chegassem, dominassem o território e fizessem o que bem entendesse, né? Então nós vamos ter as guerras. A derrota dos índios estimula a expansão populacional rumo ao oeste, com novos territórios abertos à agropecuária, que vocês viram com a professora Pet, aquela questão da marcha para o oeste, que foi um dos fatores fundamentais nesse momento para justificar o processo de prosperidade, de crescimento econômico dos americanos. Para a gente exemplificar um pouco essa questão, eu trouxe para vocês aqui o recorte de um vídeo chamado Pagaram com Sangue, que vai retratar um pouco dessa guerra, do processo de extermínio de algumas etnias indígenas. Vamos lá? Já volto com vocês. Run through!
Se vocês prestaram atenção, que eu tenho certeza que prestaram atenção, nós temos que comentar um pouco desse filme, apesar de mostrar esse conflito entre os brancos e os indígenas, chamados peles vermelhas, né, como é chamado pejorativamente, os indígenas americanos, não só lá, como também em outros lugares do mundo. Mas você pode perceber que o indígena, nos filmes de faroeste, geralmente, mostram o indígena como sendo aquele vagabundo, indolente, como sendo um marginal, como sendo um criminoso. Então, criou-se um estereótipo sobre a imagem do indígena norte-americano que é mostrado dessa forma tão depreciativa, principalmente nos filmes de faroeste. Mas quando a gente para pensar no real contexto de como aconteceram esses conflitos, quem será que estava tendo uma ação mais criminosa do que o outro? Será que o branco, que chegou, matou, dizimou populações e ocupou esse território para explorar os recursos naturais, para estabelecer vilas e cidades? Ou aquele que já habitava lá há muito tempo e estava apenas defendendo o direito de continuar em suas terras e manter a sua cultura como tal? Então, uma coisa para a gente pensar, se de fato também essas produções cinematográficas mostram para a gente de fato a realidade, ou será que são invenções? Como a gente pode perceber, na verdade, né, o cinema abre espaço para que a pessoa que escreveu, que dirigiu o filme, coloque ali o seu pensamento, coloque as suas questões pessoais retratadas no filme. Então, a questão indígena, será que de fato aconteceu dessa forma? E como a gente pode perceber, segundo a história, não era bem assim não. Então o índio não era, na verdade, esse marginal, esse criminoso, representado muitas vezes no filme, mas eles estavam apenas lutando pelo direito deles à sua terra de origem. Ok? Continuando. A economia dos Estados Unidos desenvolveu-se rapidamente, não é? Porque, como eu citei para vocês, a questão das linhas férreas foram de fundamental importância para que isso acontecesse. Porque ela vai trazer o processo de facilitação e rapidez, tanto na questão de se levar pessoas quanto mercadorias, tá? Rapidez e barateamento. Então foram construídas linhas férreas ao longo do país. Este crescimento estava centralizado primariamente nas cidades. Como consequência, ocorreu grande migração dos campos para as cidades, o chamado êxodo rural. Continuando o nosso texto. No final do século XIX, os Estados Unidos haviam se tornado uma das maiores potências industriais do mundo. Possuíam uma rica burguesia industrial e uma classe operária organizada, né, que nós acabamos de conversar, já citar alguns desses fatos, e agora o nosso texto vem reforçar essa questão dos Estados Unidos despontando como grande potência do século XIX. E é justamente esse despontamento que nós vamos ver, então, ali, né, fazendo com que ele comece a expandir a sua influência política e econômica também para outras áreas do mundo, como, por exemplo, para a chamada América Latina